História 1. O espelho da meia-noite clara. Uma jovem fotógrafa freelancer sempre teve fascínio por objetos antigos e cheios de história. Um dia, em um leilão de itens abandonados, ela se depara com um espelho grande e ornamentado, com uma moldura de madeira escura entalhada com símbolos estranhos. O espelho parece ter uma aura peculiar, quase magnética, e Clara decide comprá-lo, ignorando os olhares desconfiados do leiloeiro e dos outros participantes. Ao levar o espelho para seu apartamento, Clara o pendura na parede do quarto. No início, tudo parece normal. O espelho reflete o ambiente com clareza, mas algo parece diferente. Às vezes, Clara sente que o reflexo demora um pouco para acompanhar seus movimentos, como se houvesse um atraso mínimo. Ela atribui isso à sua imaginação, já que está cansada do trabalho e do estresse do dia a dia. A primeira noite com o espelho no quarto é tranquila. Clara dorme profundamente, mas acorda no meio da noite com a sensação de estar sendo observada. Ela olha para o espelho e vê seu reflexo, mas algo parece errado. O reflexo está parado, olhando fixamente para ela enquanto ela mesma está se movendo. Clara fecha os olhos, respira fundo e quando olha novamente, tudo parece normal. No dia seguinte, ela comenta o ocorrido com seu melhor amigo, Daniel, que ri da situação e brinca dizendo que ela está assistindo a muitos filmes de terror. Clara tenta ignorar o incidente, mas à noite a sensação de inquietação volta. Dessa vez, ela grava um vídeo no celular, apontando a câmera para o espelho enquanto se move. Ao assistir ao vídeo, ela percebe que por uma fração de segundo, seu reflexo não a imita. Ele fica parado, com um sorriso sinistro no rosto. Conforme os dias passam, o reflexo de Clara começa a agir de forma cada vez mais independente. Ele faz gestos que ela não fez, como acenar ou apontar para coisas que não estão no quarto. Às vezes, Clara ouve sussurros vindos do espelho, palavras em uma língua que ela não reconhece. Ela tenta cobrir o espelho com um lençol, mas na manhã seguinte o lençol está no chão, como se tivesse sido arrancado com força. Uma noite, Clara acorda com um barulho vindo do quarto. Ela se levanta e vai investigar, apenas para encontrar seu reflexo parado no espelho, olhando diretamente para ela. O reflexo abre a boca e fala: "Você não pertence mais aqui." Clara, em pânico, tenta quebrar o espelho, mas ele é incrivelmente resistente. Ela decide se mudar temporariamente para a casa de Daniel, mas ao sair do apartamento, vê seu reflexo sorrindo e acenando para ela. Na casa de Daniel, Clara começa a se sentir mais segura, mas logo percebe que algo está errado. Daniel começa a agir de forma estranha, como se não confiasse nela. Um dia, ele confronta Clara, dizendo que ela esteve em seu apartamento na noite anterior, agindo de maneira fria e distante. Clara insiste que não saiu de sua casa, mas Daniel mostra fotos e vídeos dela no apartamento, fazendo coisas que ela não se lembra de ter feito. Clara percebe que seu reflexo escapou do espelho e assumiu sua vida. Ela corre de volta para o apartamento, onde encontra o espelho intacto. Ao se aproximar, ela é puxada para dentro do espelho por uma força invisível. Dentro do mundo do espelho, ela descobre um lugar sombrio e distorcido, onde outras almas foram aprisionadas ao longo dos anos. Elas contam a Clara que o espelho é uma armadilha, criada por um feiticeiro há séculos para capturar almas e alimentar-se de sua energia. Clara precisa encontrar uma maneira de escapar do mundo do espelho, antes que seu reflexo destrua sua vida no mundo real. Ela descobre que o único jeito de sair é enfrentando seu próprio reflexo, que personifica seus medos e inseguranças. Em uma batalha mental e emocional, Clara consegue superar seus demônios internos e derrotar o reflexo, quebrando o feitiço do espelho. Ao voltar para o mundo real, Clara encontra o espelho quebrado no chão. Ela pensa que tudo acabou,
Mas ao olhar para os pedaços do espelho, vê que cada fragmento ainda reflete uma parte de seu rosto, sorrindo de maneira sinistra. Ela percebe que o espelho ainda não acabou com ela. Clara tenta se livrar dos fragmentos do espelho, jogando-os em um rio próximo. No entanto, semanas depois, ela começa a notar que seu reflexo em superfícies como vidros e metais ainda age de forma independente. O espelho pode ter sido destruído, mas o feitiço ainda persegue Clara, sugerindo que o horror está longe de acabar. História 2. A Estrada dos Sussurros. Um grupo de 4 amigos, Ana, Lucas, Pedro e Mariana, decide fazer uma viagem de carro durante um feriado prolongado. Eles planejam dirigir até uma praia isolada, mas, para economizar tempo, decidem pegar um atalho por uma estrada rural que não aparece claramente nos mapas. A estrada é estreita, mal iluminada e cercada por uma floresta densa. O clima é pesado, com uma névoa fina que dificulta a visão. Enquanto dirigem, Lucas, que está ao volante, comenta sobre uma lenda local que ouviu em um posto de gasolina. A estrada é conhecida como Estrada dos Sussurros e dizem que várias pessoas desapareceram ali ao longo dos anos. Os amigos riem da história, achando que é apenas mais uma lenda urbana para assustar turistas. Conforme avançam pela estrada, o grupo começa a notar coisas estranhas. O rádio do carro, que estava sintonizado em uma estação de música, começa a captar interferências. Entre os ruídos, eles ouvem sussurros indistintos, como se várias pessoas estivessem falando ao mesmo tempo. Ana tenta mudar de estação, mas os sussurros continuam, independentemente da frequência. Pedro, que está no banco de trás, é o primeiro a notar que a estrada parece não ter fim. Eles já estão dirigindo há horas, mas o GPS não mostra progresso, como se estivessem parados no mesmo lugar. A névoa fica mais densa e as árvores à beira da estrada parecem se fechar ao redor do carro. De repente, o carro para de funcionar, como se tivesse ficado sem gasolina, mesmo que o tanque estivesse cheio. Lucas tenta ligar o carro várias vezes, sem sucesso. Enquanto isso, os sussurros no rádio ficam mais altos e claros. Eles ouvem vozes dizendo coisas como "não olhe para trás" e "ele está vindo". Lucas, visivelmente abalado, decide sair do carro para verificar o motor. Os outros tentam dissuadi-lo, mas ele insiste. Ele desaparece na névoa e, após alguns minutos, eles ouvem um grito abafado. Quando correm para procurá-lo, não encontram nenhum vestígio. Lucas simplesmente desapareceu. Desesperados, os 3 amigos decidem seguir a pé pela estrada, na esperança de encontrar ajuda. Após caminhar por algum tempo, eles avistam uma casa abandonada à beira da estrada. A casa parece antiga e decadente, com janelas quebradas e uma porta entreaberta. Relutantes, mas sem outra opção, eles entram na casa. Dentro, encontram um ambiente sombrio e empoeirado. As paredes estão cobertas por fotografias antigas de pessoas que parecem estar em estado de pânico. Ao examinar as fotos mais de perto, eles ficam horrorizados ao reconhecer rostos familiares. São fotos deles mesmos, tiradas em momentos que não conseguem lembrar. Em uma das fotos, Lucas aparece ao fundo, com uma expressão de terror. Enquanto exploram a casa, os sussurros que ouviam no carro se tornam mais claros. Eles percebem que as vozes pertencem às pessoas que desapareceram na estrada ao longo dos anos. As vozes contam histórias de como foram atraídas para a casa e nunca conseguiram sair. Algumas falam de uma entidade que habita a estrada, alimentando-se do medo e da desesperança de suas vítimas. Mariana, que é a mais cética do grupo, começa a agir de forma estranha. Ela insiste que precisam ficar na casa e esperar por Lucas, mesmo que os outros queiram sair. Pedro e Ana percebem que Mariana está sendo influenciada pela entidade, que usa a casa como uma armadilha para manter as vítimas presas. Conforme a noite avança, a entidade se manifesta de forma mais clara.
Ela aparece como uma figura alta e sombria, com olhos brilhantes e uma boca que emite os sussurros. A entidade se alimenta do medo e da confusão dos amigos, manipulando a realidade ao redor deles. As portas e janelas da casa mudam de lugar, e o tempo parece passar de forma irregular. Pedro e Ana decidem confrontar a entidade, usando as informações que obtiveram das vozes. Eles descobrem que a entidade é vulnerável à luz, mas a casa não tem eletricidade. Usando uma lanterna e isqueiros, eles conseguem afastar a entidade temporariamente, mas sabem que precisam sair da casa e da estrada antes que seja tarde demais. Enquanto tentam escapar, Mariana é capturada pela entidade, que a arrasta para o porão da casa. Pedro e Ana, apesar de devastados, sabem que precisam continuar. Eles encontram uma saída na parte de trás da casa que os leva de volta à estrada. Ao saírem, percebem que a névoa começa a se dissipar e o carro reaparece, funcionando perfeitamente. Eles entram no carro e aceleram, deixando a estrada para trás. Quando finalmente alcançam a cidade mais próxima, percebem que ninguém se lembra de Lucas ou Mariana. É como se eles nunca tivessem existido. Pedro e Ana tentam seguir em frente com suas vidas, mas são assombrados pela experiência. Eles começam a ouvir sussurros novamente, especialmente à noite, e percebem que a entidade ainda os persegue. A estrada dos sussurros não os deixou escapar completamente, e o horror pode estar apenas começando. História 3. O Jogo das Sombras. Um grupo de 5 amigos. Júlia, Rafael, Carla, Tiago e Luísa está passando o fim de semana na casa de praia da família de Júlia. Enquanto exploram o sótão da casa, encontram um baú antigo coberto de poeira. Dentro dele, descobrem um jogo de tabuleiro chamado Sombras. O jogo parece antigo, com peças escuras e um tabuleiro desenhado com símbolos estranhos. As instruções estão escritas em um papel amarelado, com uma caligrafia difícil de decifrar. As regras são simples. O jogo deve ser jogado à meia-noite, em um local completamente escuro, com apenas uma vela acesa. Os jogadores devem fechar todas as janelas e portas, garantindo que não haja luz externa. Cada jogador deve chamar as sombras para brincar, recitando uma frase escrita nas instruções. Os amigos, animados com a descoberta, decidem jogar naquela noite, ignorando o aviso no final das instruções. Não deixe as sombras ganharem. À meia-noite, os amigos se reúnem na sala com as cortinas fechadas e apenas uma vela acesa no centro do tabuleiro. Eles recitam a frase juntos. Sombras, venham brincar conosco. No início, nada acontece. Eles riem da situação, achando que o jogo é apenas uma brincadeira inofensiva. Mas então, a vela começa a piscar, e as sombras na parede se movem de forma independente. As sombras dos amigos se distorcem, assumindo formas humanoides que não correspondem aos seus corpos. As figuras sombrias começam a se mover pela sala, como se estivessem observando os jogadores. Tiago, que sempre foi o mais cético do grupo, é o primeiro a se assustar. Ele tenta sair da sala, mas a porta está trancada, mesmo que não tenha trinco. Enquanto ele tenta forçar a porta, sua sombra na parede se aproxima dele, estendendo uma mão em sua direção. Ele grita, mas ninguém consegue ajudá-lo. A sombra o envolve e ele desaparece, deixando apenas um rastro de fumaça escura no ar. Os amigos ficam em pânico, mas percebem que não podem parar o jogo. As instruções dizem que, uma vez iniciado, o jogo só termina quando todas as sombras forem satisfeitas. Eles tentam continuar, na esperança de encontrar uma maneira de salvar Tiago. Conforme o jogo avança, as sombras se tornam mais agressivas. Elas começam a sussurrar frases em uma língua desconhecida, e os amigos percebem que as sombras estão tentando se comunicar com eles.
Rafael, que é estudante de história, reconhece alguns dos símbolos no tabuleiro como pertencentes a um antigo culto que adorava as sombras como entidades vivas. Eles descobrem que o jogo foi criado pelo culto como um ritual para invocar e controlar as sombras, que são entidades de um plano de existência sombrio. O culto acreditava que as sombras poderiam conceder poder e conhecimento, mas o preço era alto, as almas dos jogadores. Carla, que é a mais corajosa do grupo, sugere que eles enfrentem as sombras diretamente. Ela pega a vela e tenta queimar o tabuleiro, mas as sombras reagem rapidamente, apagando a chama e deixando a sala em completa escuridão. No escuro, os amigos ouvem passos e risadas vindos de todos os lados. Júlia, que está visivelmente abalada, começa a ver visões de Tiago, que parece estar preso em um lugar escuro pedindo ajuda. Ela tenta alcançá-lo, mas é puxada para dentro de uma parede por uma sombra. Quando os outros conseguem acender outra vela, Júlia desapareceu. Rafael e Luísa são os únicos que restam. Eles descobrem que a única maneira de derrotar as sombras é enfrentando seus próprios medos e inseguranças, já que as sombras se alimentam do medo e da fraqueza emocional. Eles precisam jogar até o final, seguindo as regras do jogo, mas sem ceder ao pânico. No último round do jogo, as sombras assumem formas monstruosas, representando os piores medos de Rafael e Luísa. Rafael enfrenta a sombra de sua falecida mãe, que o acusa de abandonar a família, enquanto Luísa confronta uma versão sombria de si mesma, que personifica sua insegurança e depressão. Eles conseguem superar seus medos, e as sombras recuam, voltando para o tabuleiro. O jogo termina e a sala volta ao normal. No entanto, Tiago e Júlia não retornam. Rafael e Luísa queimam o jogo e o tabuleiro, esperando que isso impeça que as sombras voltem. Eles tentam seguir em frente com suas vidas, mas são assombrados pela experiência. Às vezes, à noite, eles veem sombras se movendo nos cantos de seus olhos e ouvem sussurros vindos do escuro. Eles percebem que as sombras não foram completamente derrotadas e que o jogo pode não ter terminado de verdade.